Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso quinto episódio do Ciência Cast, tá certo? Podcast Lab Ciências. Como vocês sabem, o Lab Ciências ele faz parte do programa Multilab, que também tem três vertentes, né? O Lab For e o Lab Digital. Para quem quiser conhecer mais sobre o Multilab, tá? Eu vou deixar aqui em cima um card e você pode nos seguir nos canais, nas redes sociais e acompanhar todas as nossas palestras e cursos. Corre lá que está acabando, tá certo? E aproveite, desfrute de tudo que o Multilab pode lhe oferecer, tá certo? Então hoje a gente tem uma convidada, tá certo? Que eu vou deixar ela se apresentar, mas já digo de antemão, ela é escritora, tá certo? Monitora lá do projeto Multilab, tá fazendo a graduação em letras, tá certo? E ela já é uma celebridade, tá certo? Eu quero dizer para vocês, seja muito bem-vinda, Jaqueline Torres. Por favor, Jaqueline, faça a sua apresentação. Olá, então, boa tarde a todas e todos, boa tarde, professor Tiago. Eu agradeço o convite, para estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho. Eu sou Jaqueline Torres, como o professor apresentou, eu sou escritora, eu sou poetisa, com essa divisão que se dá a quem escreve, como se aquela pessoa que faz poesia não fosse escritora. Eu sou bolsista do projeto Lab Digital, que faz parte do programa Multilab da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou também contadora de histórias, eu já sou professora, eu sou militante do Partido Comunista do Brasil, eu sou ativista do movimento de mulheres e assim, Então, eu faço parte de entidades literárias e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com o professor Tiago, dialogar. Lembrei também, eu sou técnica em biblioteconomia, e são essas coisas mesmo que eu teria para apresentar para vocês. Que legal. Pelo que eu estou vendo, você é uma pessoa, multi, multi, tem várias vertentes, que a gente vai explorar ela aqui, cada uma delas nesse podcast, certo? Mas como esse podcast também é uma coisa nova no programa, é uma coisa que está surgindo aqui esse ano, com a apresentação dos componentes, das pessoas que colaboram para o programa, a gente quer saber também um pouquinho da sua história, tá certo? De onde você veio, para o que é que você almeja e tudo, tá certo? Então a minha pergunta é o seguinte: como é que começou a história de Jaqueline Torres? Como é que é a pessoa, de onde ela vem, qual a sua origem? O que é que você pode falar um pouquinho para a gente lhe conhecer melhor da sua origem? Bom, professor Tiago, eu me sinto assim muito honrada quando eu digo assim que eu sou sertaneja, a paixão todinha que eu tenho pelo sertão. Ela, na verdade, ela é muito legítima porque eu sou sertaneja. Eu nasci no sertão do Mochotó, em Arco Verde, que é o portão, considerado o portão do sertão no estado de Pernambuco. Já é o início dessa, o Pernambuco, que tem a região metropolitana, que tem Agreste e que tem sertão. Então, eu vim de Arco Verde para Pesqueira, onde eu resido, Pesqueira, Vale do Ipojuca, que está aqui no Vale do Ipojuca, Agreste de Pernambuco. Então, vim muito novinha para Pesqueira, e eu me sinto também muito pesqueirense nesse sentido, mas sou de Arco Verde. E eu sou uma pessoa, assim, sempre fui muito ligada a essas questões de cultura, porque isso foi muito influência dos meus pais. Eles não frequentaram tanto o meu pai, que hoje tem 92 anos, e minha mãe tem 77. 92 anos. Sempre tem 92 anos, muito lúcido, assim, querendo fazer coisa de quem tem 40. Legal. E eles sempre tiveram muita ligação, embora só tiveram como estudo a oportunidade de estudar aquele estudo mesmo da zona rural, aplicado na zona rural, Mas sempre tiveram muito contato com livros, sempre nos ofereceram, a mim, aos meus irmãos e minha irmã, essa possibilidade de acesso aos livros, de acesso à arte. Eu lembro que, quando criança, meu pai, todo final de semana, a gente estava num cinema, que Pesqueira tinha um cinema extraordinário, no tamanho, mais ou menos, do que tem o Cinema São Luís, em Recife. Pesqueira tinha o privilégio de ter esse cinema, atualmente não tem mais, há bastante tempo não tem mais esse cinema, mas nós tínhamos, então, essa frequência na cultura de estarmos assistindo espetáculos. Não tinha um circo que viesse para Pesqueira, que meus pais
não me levasse. Eu lembro que papai fazia teatro com marionete, com fantoche em casa. Então, eu sempre tive muito acesso. E como ele sempre leu muito, então esse contato com os livros, com o jornal, revista Manchete, aquelas revistas bem antigas, então tudo isso era uma coisa muito frequente. Eu desenhava muito, eu pintava muito, então, para mim foi muito normal eu já ter essa paixão por livros que eu tenho desde criança. Eu tenho uma biblioteca em casa, expressiva na quantidade de livros. Eu tenho uma biblioteca também, depois que a gente entra nessa era digital, né, eu também tenho minha biblioteca virtual no computador. Mas, então, esse contato com os livros, com a cultura, com a literatura, com tudo, ele vem de muito cedo. Então, mais ou menos assim, com 10, 12 anos, eu não tenho precisão da data, eu começo a escrever e fazer uns poemas terríveis. E fazia, nessa época, então, eu era expert em desenho, ainda hoje eu desenho, mas já é com certa assim, raridade de eu sentar para fazer desenho ou pintura. Mas desde muito nova eu já escrevia, e escrevia contos, escrevia romances, e por muito tempo, ainda hoje, eu acho muito estranho quando alguém diz assim, poetisa Jaqueline Torres, aí chama, isso para mim ainda é um peso, porque é muita responsabilidade, mas é de muito tempo que eu venho com essa prática, com esse exercício de escrita, com exercício de leitura, então, isso foi recrudescendo, foi fortalecendo, e aí eu comecei a entrar em contato, fazer oficinas de literatura, de poesia, e aí eu fui para o Instituto Federal, fiz o curso de turismo, e quando eu estava para fazer estágio no Instituto Federal no Recife, e aí eu estava com meu filho mais velho, bem bebê, e aí eu fiquei impossibilitada de fazer o estágio e perdi esse curso. Mas aí eu Ei, só estava sempre fazendo alguma coisa, né? Fazendo aham. letras. Eu estou agora fazendo letras na Federal, porque eu comecei a fazer letras na Universidade Federal de Pernambuco, e eu fui desligada em 2017, desde 2017, porque eu só faltava fazer a minha defesa do TCC, porque eu já estava com o curso todo, o estágio completo, mas aí eu fui desligada em 2017 por conta do problema de matrícula, e desde então eu fiquei tentando retornar para a Universidade Federal de Pernambuco e não consegui. Aí depois eu disse, não, mas o que eu queria mesmo era letras, então eu começo a fazer letras na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e aí eu já estou quase que terminando o curso. Então, Rapaz, Jaqueline é essa pessoa, né, que milita desde muito cedo. Eu tenho mais ou menos 30 anos de militância no Partido Comunista do Brasil, no PCdoB, o tempo correspondente de militância no movimento de mulheres, então sempre trabalhei na periferia, na comunidade, fiz parte de pastoral de juventude, de grupos de teatro, participei de mostras de teatro no estado de Pernambuco, então sempre estive ligada a essas coisas todas. é. Então vamos por parte, vamos por parte. Você pulou, foi bem rápido Eu aí. joguei tudo, né? Falei, Jogou tudo de tudo, uma mas vez. esse negócio aí, turismo, agora me interessei. Eu sei que não deu para fazer o TCC, né? Deve ter tido algum problema aí, mas você não Pô, conseguiu. Mas e aí, como é que foi o curso de turismo? Por que você se interessou na o parte de turismo? curso Foi de para turismo complementar essa sua curiosidade? também, e também porque eu tenho muita paixão pela nossa região, né? Eu tenho muita paixão pelo Nordeste, eu tenho muita paixão por Pernambuco, e vai diminuindo isso e chega nessa coisa nuclear para mim, que é Pesqueira. E Pesqueira é uma cidade, assim, né, centenária, extremamente rica, com uma localização geográfica, assim, maravilhosa, uma cidade histórica, essa potencialidade que tem Pesqueira, tanto no âmbito cultural quanto histórico mesmo, ela sempre me chamou que, poxa, a gente precisa valorizar tudo isso. E aí eu achei que o campo, fazer o curso de turismo, técnico em turismo, eu poderia fazer, né, trabalhar com tudo isso e a gente, de alguma forma, fazer com que dá mais expressividade a toda essa potencialidade do nosso município. Entendi. E aí ficou faltando só o estágio para eu concluir o curso, mas
como eu sempre tive ligada a essa questão do turismo, de vez em quando eu estou acompanhando a turma, eu estou aí de Cicerone, acompanhando o pessoal que vem de fora, que tem muita gente que vem à Pesqueira. Pesqueira desenvolve o turismo religioso. Pesqueira tem potencialidade de desenvolver 8 tipos de turismo, né, desde o turismo religioso ao turismo esportivo e cultural. Então, são muitos. E aí, o curso de turismo veio com essa intenção, né? Ele está dentro dessa minha paixão mesmo por Pesqueira, pela região de Agreste, de Sertão, de Arco Verde, Poção, Então, Alagoinha. pelo que eu noto, você é uma pesqueirense de oficial, de carteirinha e tudo. De pesquisar, né? Pesqueira é uma cidade que possui aqui o povo chucuru. Nós temos 25 aldeias no município de Pesqueira. Parte da minha família é do povo chucuru. Estão localizadas aqui no alto da Serra do Ararubá. Pesqueira possui uma das regiões com mata nativa, com possibilidade de você fazer o turismo de trilha e tudo isso. Eu também sou trilheira, de vez em quando aí estou com a mochila nas costas, e aí a gente está fazendo trilha. Então, são todas essas potencialidades, né? São todas essas riquezas que nós temos. Nós temos um dos melhores carnavais do estado de Pernambuco. Depois de Recife e Olinda, eu sou, nem sei bairrista, mas o Carnaval de Pesqueira, dos melhores carnavais que nós temos, porque nós temos tradição, nós temos um dos maracatus, que é o maracatu cambinda, que você só vai encontrar no município de Pesqueira. Então, tudo isso são grupos carnavalescos, são troças de mais de 100 anos dentro de Pesqueira. E nós temos o carnaval de rua, que é aquele carnaval que você vai encontrar em Olinda, onde você vai entrar, você vai para a rua e você vai brincar. E você tem, assim, 4 dias de carnaval intenso, com tudo, sem violência, sem nada. Então, as pessoas têm paixão por carnaval, tanto é que no período de carnaval em Pesqueira é muito complicado você encontrar lugar para você se hospedar, porque pensões, hotéis, tudo está lotado. Então, Então, isso. fora da capital, fora da região metropolitana, o melhor Vem para carnaval de Pesqueira. Pernambuco é o de Pesqueira. Vem para Pesqueira. E aí você ainda tem a possibilidade de conhecer a cidade histórica, o sítio histórico de Pesqueira, igrejas em estilo neoclássico, em estilo neogótico, igrejas antiquíssimas, como uma das igrejas que nós temos, que tem um barroco belíssimo, uma imagem barroca. Eu trabalhei durante um período no Museu Sacro Diocesano de Pesqueira. O Museu Sacro, no momento, está fechado por conta de tudo que ele poderia deixar disponível para visita, mas por conta de uma questão que, como é um Museu Sacro Diocesano, ele pertence à diocese, e aí a diocese não tinha condições de montar uma estrutura de segurança para que esse museu permanecesse aberto. Então, esse museu está fechado, mas Pesqueira tem outros museus, como o Museu da Fábrica Peixeira, das indústrias. Pesqueira é uma cidade que tem sua economia centrada historicamente em cima de produção, de indústria, de doce e tudo. Então, tem essa riqueza. Então, se vem para Pesqueira, não tem só o carnaval, né? Tem a gastronomia, tem toda essa riqueza da estrutura de Pesqueira, estrutura física para você conhecer. Então, é muito bom. Eu sou de exatas, tá? Eu fiquei curioso com uma coisa que você falou aí, que eu achei interessante, mas eu vou perguntar porque eu não sei o que é. Esse chucuru é o que? É índio? É o que? São Chucuru, povos? sim, é o povo chucuru. Esse povo vem desde quando chegam em Pesqueira os missionários, que eles adentram, né, toda essa região daqui da cidade de Pesqueira, que na época praticamente não tinha nem a Vila de Simbres, não tinha a cidade de Vila de Simbres, que hoje é um distrito do município de Pesqueira. Então, eles encontram esses caboclos, esses indígenas, na região que hoje é a Serra do Ararobá. Então, esse povo aí havia em Pesqueira, o povo chucuru e os paratióis. Essa população, essa comunidade paratióis, ela se dispersou de forma que hoje nós não encontramos registros dos paratióis.
acredita-se que eles tenham entrado em outras comunidades indígenas, até para sobreviverem, e aí perderam essa característica e acabaram, né, dentro dessas outras comunidades. Então, uma delas, que a gente acredita, que seja o povo Chucuru. Então, o povo Chucuru é esses que entram numa luta, há muitas, muitas décadas de luta pela demarcação das terras, e hoje eles têm as terras demarcadas, que pega toda, né, a Serra do Ararubá, praticamente essa região da serra, se constitui entre 25 e 27 aldeias. Os sítios que a gente tinha com as denominações de sítio passaram a ser aldeias também, então são várias aldeias. No mês de maio, mais ou menos, entre abril para maio, o povo chucuru realiza uma das grandes assembleias hoje no Brasil, das maiores assembleias indígenas, é a Assembleia do Povo Chucuru. Nós temos hoje à frente o cacique Marcos Chucuru, que foi eleito em 2020 como prefeito de Pesqueira, mas por conta de algumas questões judiciais, ele não pôde assumir a prefeitura. Nós tivemos esse ano eleições complementares para confirmar um outro candidato como prefeito de Pesqueira, mas Marcos é uma grande liderança e é o cacique, né, atual do povo chucuru. Ele é filho do cacique Chicão, né, que é conhecido, inclusive, internacionalmente, que foi assassinado nas lutas indígenas da demarcação, né, das terras chucuru. Então, é isso. Então, Pesqueira está muito marcada, sabe, professor Tiago, por todas essas questões de luta, de terra, essas questões culturais. Pesqueira tem muita história para você verificar, né? Algumas muito doloridas, marcantes, nesse sentido de resistência, mas é um povo muito resistente, é um povo muito hospitaleiro, e por isso que as pessoas normalmente se costuma dizer, né, que quem vem à Pesqueira normalmente não vem uma única vez. É verdade, porque tem muita história, tem muita coisa. Tem muita história. Então, vamos lá, voltando para a sua trajetória agora, tá certo? Tá certo. Então, como você disse, seu pai, sua família levavam muito livros, né, e mais livros que você disse que já lia, então eu não vou nem perguntar a sua motivação, até porque vai ter perguntas sobre isso lá na frente, que o pessoal mandou, tá certo? Já vou entrar noutra seara. Eu sei que você já estava com essa ideia de fazer letras, eu acho que desde os 10 anos, sei lá, não sei. Quando você descobriu que existia o curso, acho que esse é o meu curso, né, para fazer. Mas eu percebi que no seu decorrer aí você teve algumas dificuldades, né? Para cursar letras, né? Porque você é do interior, sertaneja, o curso era na capital, não era isso? Qual foi a principal dificuldade, assim, no curso que você encontrou, ou está encontrando hoje, tá? Para estar cursando ele e tudo? Qual foi, assim... Assim, o que eu falo assim, tem as dificuldades do dia a dia, né? A da vida da gente, aí pode, né, sei lá, um pai ficar doente, a mãe ficar doente, tem essa dificuldade, certo? Alguma coisa nesse sentido, que está inerente a qualquer um. Mas a que eu quero perguntar, além dessa, que possa ter surgido, é nas disciplinas, naquelas disciplinas que você só falta cair o cabelo e tudo. Me responda aí, me conta aí, para quem está desejando fazer letras, já para se preparar também, o que é que ela deve enfrentar. É interessante a gente ver o seguinte, professor Tiago, é impressionante, diz um ditado que a gente não se banha no rio na mesma água sempre, né? A gente nunca vai se banhar na mesma água. E quando eu fiz o curso de letras, me perdoe. Quando eu fiz letras pela Universidade Federal de Pernambuco, eu tive algumas dificuldades com algumas disciplinas, uma delas foi linguística. E é impressionante como quando eu faço agora letras pela Federal Rural, aí eu me apaixono por linguística, gente, o que é isso? Como é que acontece isso? Você está em um outro momento, e aí você começa a realmente a perceber, sei lá, você olha por outro ângulo, isso te chega de outra forma. Você também já tem uma outra bagagem,
e aí você assimila essas coisas, digamos, a parte teórica você já vai ver com outros olhos. Eu optei por fazer letras à distância, porque na época eu tinha um trabalho, eu trabalhava com um projeto do Mova Brasil, do Instituto Paulo Freire, da Petrobras e da FUP. E aí eu trabalhava, porque eu morei durante 13 anos no Recife. Então, eu tinha dificuldade. E aí abriu o curso de letras na Federal, na época, e eu me inscrevi e passei e comecei o curso. Então, me facilitava isso. Eu viajava muito, eu saía muito, então era complicado para fazer o curso presencial. Normalmente as pessoas fazem essa opção pela EAD, né? O curso EAD por conta dessa dificuldade de fazer o presencial. E daí eu achei muito interessante. Muitas pessoas acham, tem um certo, mas o curso de EAD, quem faz, é mais fácil. Não é mais fácil. Ele é muito complicado, porque você tem uma grande demanda, a demanda que você tem de matriz curricular do presencial, você vai ter na distância, no EAD. E você vai ter que dar conta, muitas vezes, de tudo só. Você não tem muito essa devolutiva de, apareceu agora uma dúvida em relação a isso. E você coloca ali já o professor ou a professora está ali dando essa devolutiva para você. As coisas não acontecem bem assim, né? Nós temos essa devolutiva, claro, mas ela não se dá no tempo que muitas vezes a gente necessita. Então, aí você tem que fazer toda uma estratégia de tempo de estudo, para que você dê conta da demanda. Mas é um curso, assim, maravilhoso. Algumas pessoas acham que você opta por letras por ser algo mais fácil. E eu acho que você tem que optar por letras por paixão mesmo, por um amor pela docência e um amor pela área. Se você não tiver isso, não entre, procure, né, outros caminhos, porque aí você não consegue evoluir, você não vai dar o desprendimento necessário para aquilo que você precisa estudar, para aquilo que, né, o seu empenho, ele diminui quando a gente faz algo que não é realmente aquilo que é da nossa paixão. Eu sou uma pessoa muito intensa e tudo meu é com paixão. Se não tiver paixão, nem vou. Sabe aquela Exato. história? Se não for para beber a grade de vinho, nem me chame. Então, a coisa é desse jeito. Então, você tem que fazer isso com muita paixão. E letras, para mim, é isso, né? É um amor que vem, e é mesmo pela docência. Eu vejo, assim, algumas pessoas dizem, Maria, não sei como é que a pessoa gosta de sala de aula e tal. E eu faço os estágios, assim, apaixonada por aqueles meninos, por aquelas meninas. Quanto mais complicadinhos, mais eu fico encantada o processo. E não é porque eu estou vendo isso de forma romântica. A gente consegue perceber todos os desafios intensos, sabe, professor Tiago, que a gente enfrenta hoje, principalmente quando você vai para a sala de aula e muitas vezes você tem os recursos tradicionais, das aulas tradicionais, mas você precisa aprender aquele estudante em uma aula quando muitas vezes você não tem os recursos necessários. E aí você Verdade. tem que brigar, é um quadro branco competindo com todos os Instagrams da vida, com todos os Todos os TikToks da aplicativos, vida, jogos, todos os aplicativos, porque é esse o mundo em que eles estão vivendo, é né? Que verdade. elas estão vivendo. Então, é isso. Desafios sempre a gente vai ter. E aí eu vejo, tem uns que tem mais... Eu tive dificuldade quando eu fui fazer latim, quando eu fiz na Federal, né? A Rural até agora eu não tive cadeira de latim, não. Então, mas aí é tudo aquilo que você vê que é possível você dar conta, né? Você tem que apenas que gostar e Tem que ter amor, botar, né? Tem que ralar, tem que ter gostar, amor. tem que Se ser não verdadeiro, tiver, inclusive, não pode ser de mentira. Se você está não, fazendo letras, ou pensa em fazer letras, porque está pensando que é fácil, né? Está se enganando, na realidade, é, certo? é verdade. No podcast passado, que eu vou deixar o card aqui, tá, pessoal? Num dos passados aí, a gente tem um engenheiro civil que está fazendo letras hoje. E se encontrou, mas não se encontrou em engenharia civil. Eu assisti a Pronto. entrevista do Lívia Santana, Isso, do Lívia maravilhosa, Santana. Pronto, quem quiser, exato. tá, vai aparecer o card aqui.
e a gente vai, você pode assistir também, depois de assistir esse, tá? Então, teve essa dificuldade, tudo, você está se encontrando, tá? Quer dizer, se encontrar, você já se encontrou. Acho que você já desde pequenininha já sabia o que Eu queria, me né? encontro. Se encontra todas as vezes, né? E aí, o que é que você pensa depois da graduação? Já pensa no pós? Vai Já. lecionar mais? eh, O que é que... o meu interesse em letras também era no bacharelado, né? Eu sou muito apaixonada por pesquisa e por estudo. E aí, eu já tenho o meu TCC pronto. É óbvio que o meu TCC agora ele passa por um outro olhar, porque como eu não Aham, concluí o curso na Universidade Federal de Pernambuco, porque o departamento de EAD da Universidade Federal de Pernambuco não abriu possibilidades de eu retornar, realmente isso é uma coisa que eu tenho que dizer, porque isso eu já comuniquei ao próprio departamento, né? E então toda essa dificuldade que eu tive, que eu só faltava fazer a minha defesa na Universidade Federal de Pernambuco, então meu TCC estava pronto. E ele se dá, e ele é voltado para o campo da literatura, e é exatamente nessa questão de você provocar, de você fazer com que as pessoas, com que os educandos despertem para a leitura. Esses educandos se tornem leitores em potencial. Agora a gente começa. Eu fazia uma leitura nesse meu TCC, nesse TCC, digamos o primeiro, que elementos são esses presentes? Eu fazia um estudo em relação ao livro didático. Eu vou fazer o link do que o professor comentou, tá certo, gente? certo. Então, o que era que tinha, o que é que tem nos livros didáticos, nesses pequenos recortes, muitas vezes recortes que na verdade, eles deslocam aquele recorte da obra literária, e aí ele está dissociado, e assim vem aquelas perguntas com as respostas prontas. Que elementos são esses possíveis de ser trabalhado para provocar, para atrair os estudantes, né, o educando e a educanda, a ter interesse e amor pela leitura literária? Então, por que eu pensava nisso? Porque a minha intenção é o estudo em relação a isso. Então, eu tenho muita preocupação com a pesquisa. Então, terminando, a minha pretensão é essa, né? Vamos ver se eu consigo. Terminando a Consegue? licenciatura, a minha intenção realmente é fazer uma pós, é fazer um mestrado. Hoje, vendo um outro aspecto, com um outro olhar para tudo isso, é que nenhum professor é capaz de provocar no seu aluno, na sua aluna, o amor pela leitura literária quando esse professor não lê. Se esse professor ele não tem um exercício de leitura literária, ele não pode provocar no seu educando, na sua educanda, o amor pela leitura. Não tem como. É. Então, a gente vê que muitos dos nossos professores de língua portuguesa, o livro que eles têm, que eles trabalham, é o livro didático. Então, é essa ferramenta do ofício. Ele não tem um exercício de leitura. Ele conhece as obras, ele conhece aquilo que ele está passando, né, que ele está colocando ali no plano de aula, mas, na verdade, ele não tem essa vivência de leitura. E o que é que a gente pode fazer, enquanto academia, para incutir digamos, nesse professor que está no processo de formação, nessa professora em processo de formação, para que ele se sensibilize com a questão da leitura literária. É necessária a leitura literária. A leitura que a gente faz de material teórico, que é necessário, porque não tem como você pensar um professor sem essa formação, né, sem esse potencial teórico, ela é necessária, essa leitura é necessária. Mas é necessário trazer para a vida do professor de língua portuguesa a literatura. E quando eu, enquanto licencianda de letras, eu verifico que nós temos disciplinas que estão tratando de literatura, literatura 1, literatura 2, literatura brasileira 1, 2, 3, a literatura portuguesa e tudo, mas é preciso mais, sabe, professor Tiago, para fazer com que esses professores se sensibilizem. E aí eu vou puxar uma sardinha para o nosso peixe. E aí vem o programa Multilab, que traz
Dentro do LabFoc, nós temos a nossa querida Lívia Santana como monitora e a professora doutora Ivanda Martins como coordenadora, uma série de ateliês que traz justamente essa possibilidade de sensibilizar aqueles que estão em processo de formação para conseguirem esse despertar e começarem esse exercício de leitura. Porque aí a gente vê, eu de vez em quando eu escuto alguém dizer assim, mas é muita coisa para ler, o que é que eu faço e tal. Isso falando em material teórico. E a gente diz assim, o volume de leitura e de estudo de uma graduação não é o mesmo do ensino médio, é diferente. Mas junto a isso é necessário provocar esses graduandos e graduandas a se voltarem para a leitura, a se sensibilizarem e a começarem a ler mesmo, sabe? Essa de Queiroz, a ler Machado de Assis, a ler Clarice Lispector, Conceição Evaristo, né? Se a gente não fizer isso, não tem como. A gente vai ficar sempre discutindo. Mas os estudantes não leem. Você chega lá e diz, aí, você vai para o estágio, né? E aí chega em sala de aula e faz entrevista educando. E vai entrevistar educando e pergunta, vocês leem alguma coisa? Não, professor, é muito chato. Ler leitura livre é muito chato. E aí, quando a gente vê muitas vezes em algumas aulas, aí tem aquela história, vamos aprender, Machado de Assis nasceu em que ano? Quantas obras ele escreveu? De que escola literária ele fazia parte? Mas não é isso. O importante é você mergulhar lá em Dom Casmurro, sabe? Você mergulhar em Dom Casmurro e tá ali se debatendo com todas aquelas personagens. E você tentando entender, mergulhar em Capitu. Quem é Capitu? Quem é essa mulher? Quem é essa obra que hoje tem gente fazendo doutorado para entender o que Machado de Assis, na sua genialidade, construiu em Dom Casmurro? É isso que a gente precisa fazer. Então, eu acho que fazer só uma graduação é muito pouco. É preciso, eu sempre digo, a Universidade Federal Rural de Pernambuco tem uma coisa que eu acho magnífica. É essa preocupação e esse interesse em trazer você que está lá, ou está oferecendo, vai ter espaço para você futuramente fazer sua pós, para você fazer um mestrado, e que oferece essa possibilidade, como agora nós tivemos, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, pela primeira vez, traz residência para a EAD. A EAD vai fazer residência, gente. Tem bolsas para a EAD. Que legal, isso Tá é vendo? espetacular, isso é espetacular. Professor, Tiago, então, isso é quando você se sente que é importante dentro de uma instituição. E você vê que aquela instituição ela tem uma preocupação mesmo com a construção do conhecimento, com a construção do pensamento científico, nesse sentido. Aí, às vezes, algumas pessoas dizem, aí você voltaria, se a Universidade Federal de Pernambuco dissesse para você voltaria? Não, não voltaria. Eu não voltaria, porque eu tenho muito orgulho, e vou ter muito orgulho de dizer assim, né, que minha alma mater é a UFRPE. Eu acho assim, foi um amor que foi acontecendo, sabe? Aquele caso de amor passional, bem intenso, foi esse. O que eu acho incrível é que eu já ouvi isso aí também, Lívia falando, sabe? E às vezes quando chegou na UFRPE, achou, né? Assim, mas depois foi um caso de amor também. É, E que eu acho interessante, e uma coisa que eu queria até frisar, né? Aí o pessoal, voltando àquele assunto ainda, do questionado porque o ensino é EAD. Eu acho que o ensino EAD, ele demanda mais, como você próprio diz, né? Porque a gente está acostumado com aquele negócio, senta numa sala de aula, vê o professor dar aula lá e tudo está disponível, né? E, e pronto, aí na próxima aula eu vejo, eu falo com o professor. Só que no EAD é diferente, é uma coisa que exige mais disciplina sua. Tá lá os pontos que você tem que ver, tem que ler. E se você não lê no tempo que é estabelecido, e não surgir a dúvida, e não tiver nenhum questionamento, o professor vai subentender que você está compreendendo. Então, se você não correr atrás, não ter uma disciplina para estar cursando o curso da melhor forma, porque imagine, eu trabalho lá como tutor, né? Então a gente tem que responder aquilo ali bem rápido. É a orientação. Ao qual aluno perguntar que a gente foi mais rápido possível.
E aí você sabe que você tem uma pessoa disponível para você lá, além do professor, são os tutores. Você pode extrair o máximo que você puder. Qualquer dúvida, que a gente mesmo que não sabe, mas tem que correr atrás para responder. Então, é uma liberdade que se dá no EAD, mas você tem que saber aproveitar. Se você ainda está naquele ensino, meio que você diz assim, meio que tradicional e tal, de sentar lá, um atrás do outro na cadeirinha, né? E vendo o professor falar. Ali já é o contrário, você pode navegar pela internet toda e sabendo qual o direcionamento está lá no conteúdo. É interessante essa. Eu também não sabia que ia ter residência, né? Letras, mas é espetacular, porque o aluno que puder estar lá vivenciando todos os dias, né? Eu não sei como é que vai funcionar essa residência. Você sabe como é que vai funcionar? Agora eu fiquei na dúvida também. Sim, porque eu vou ser Explique. bolsista da residência, professor Eita, que Tiago. coisa! Então me explica aí como é que vai ser esse negócio Eu, aí. Lívia Santana, então, a Universidade Federal Rural de Pernambuco agora, né, possibilitou essas 10 bolsas de Hum, residência. Então, 5 dessas bolsas, ela ficará, eu acredito que são 10 ou 12 bolsas. Então, parte delas atendem a região metropolitana e a outra parte atende o interior. E aí, olha aí. Pesqueira foi a escola, várias escolas, né, se inscreveram, e uma escola de Pesqueira se inscreveu, e então ela foi contemplada, e ela vai fazer vai desenvolver esse trabalho. Nós teremos uma professora que vai dar esse suporte. Então, ela atende em 5 graduandas bolsistas. 5 são 6 graduandas bolsistas. Então, Pesqueira funciona com esse núcleo de residência, e o outro está na capital, né? Pegando capital, Ah, região certo, metropolitana. entendi. Quando eu já perguntar, você vai se mudar para aqui para o Recife, veja o pensamento desse negócio de residência. Pois é. Então, um núcleo Então, em Pesqueira e um núcleo aqui na capital, e lá vocês vão estar desenvolvendo um trabalho semelhante ao Multilab, alguma coisa assim nesse sentido. é nesse sentido, né? São Aham. projetos pedagógicos que serão desenvolvidos nas escolas. Pesqueira, o polo de Pesqueira, o polo de UAB de Pesqueira já entrou conversando comigo, e a coordenadora do polo já disse: nós queremos esses trabalhos que cheguem nas escolas do município. Então, eu acho que a abrangência, o desdobramento dessa oficina vai ser interessantíssimo, porque a gente vai Ah, com alcançar certeza. essas residentes, né? Elas vão poder fazer esse desdobramento e alcançar essas escolas do município. Eu já apliquei pela UAB oficinas com professores da rede municipal, com estudantes, e tem muita carência dessa, sabe, de todo esse aprendizado, toda essa troca de experiência, na verdade, né? Quando a gente aplica oficina, é sempre uma troca de experiência. É você que leva, e você traz muita coisa que você pega, que você aprende. Então, é isso que vai estar acontecendo a partir do próximo ano. Nós temos, eu acho que é 1 ano e 4 meses de residência, e vai ser a gente já está fazendo alguns encontros, são encontros de formação mesmo, de debate com a professora Ivanda, de estudo, para a gente potencializar, né, essa demanda para 2023. Então, a gente vai trazer aí Legal. muita coisa boa. Excelente. Essa foi uma ótima notícia. Quem está assistindo esse podcast agora já sabe que a Rural está com essa residência agora. Quem quiser cursar agora, né, possivelmente pode ter o mesmo projeto. Sim, 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 com certeza. Agora me explica uma coisa, como é que é essa história aí de Academia Pesqueirense de Letras? Como é que é isso? Eu não entendo Pois como é que faz para a pessoa ingressar numa Academia de Letras, tá? E Pois você é, já né? é. É aquela imortal que morre, somos os imortais que morrem. E aí, eu já escrevo há bastante tempo, eu tenho um livro publicado, eu tenho um livro solo, eu tenho um livro solo, e já participei, eu acho que de 6, são sete coletâneas, que é em coautoria, né, com outros autores. Um desses é uma coletânea que são de oficinas,
das oficinas que nós tínhamos com o professor Raimundo Carreiro, né? Eu era aluna de Raimundo Carreiro, e aí a gente saiu com o jornalista Paulo Caldas, a gente organizou uma coletânea que são de contos, e exatamente são esses trabalhos que você vai realizando, de publicações, e de blog e tal, mas principalmente daquilo que você publica mesmo, né, dos livros que você tem com ISBN, tudo isso, que vai conferir essa entrada na academia. A Academia Pesquerense de Letras e Artes, ela tem 21 anos de fundação, se não me falha a memória, são 21 anos de fundação, e aí me informaram, olha, a gente está preenchendo cadeiras na academia, e você poderia fazer o dossiê e apresentar, e aí eu preparei meu dossiê, apresentei, aí você passa por aquele processo de análise do Uma seu sabatina, que o currículo, pessoal chama. passa por tudo isso, e depois, aí eu fui eleita, eu ocupo a cadeira número 5, que era Olha, de número 5. número 5, que era de Gilvan Maciel, que também é um historiador, um grande historiador de pesqueira, né, uma referência como pesquisador e como historiador. Eu tenho a honra de ocupar a cadeira de Gilvan Maciel, e é esse trabalho que a gente faz, né? As academias seguem o mesmo caráter de organização e de compromisso, né? Salvaguardar nossa língua, promover a literatura, promover a cultura, não só a cultura de pesqueira, mas a cultura também das cidades circunvizinhas da nossa cidade. E aí, desde 2015 que eu sou acadêmica, aí você tem aquela coisa toda do fardão, da medalha, né? Do medalhão que a gente utiliza, faz juramento, e tem tudo isso. A Sopoesp, eu já sou da Sopoesp bem anterior à academia, e também que é uma sociedade que agrega, né, escritores, escritoras, poetisas, poetas de todo o município, e também de cidades próximas de Pesqueira. Mas é essa atividade, na verdade, a academia, ela lhe confere esse título, mas é de uma responsabilidade muito grande, né? Você saber, assim, que você faz parte, e você tem um compromisso muito maior com aquilo que você produz. É necessário hoje, para quem faz poesia, quem faz literatura, não fazer mais do mesmo, porque mais do mesmo a gente vê demais aí, tá cheio. Né? Você pega blogs, ou você vê recitais poéticos, que aí tem muito aquilo que você já viu, e eu acho que o campo da literatura, enquanto você produtor disso, enquanto você artista, né, que lapida a palavra, que constrói a poesia, que constrói a literatura, é necessário você dar uma identidade sua. Então, para você trazer uma identidade para aquilo que você produz, é necessário muito esforço, muita busca dentro de si mesmo, muita leitura e muito estudo. A gente sempre, eu costumo conversar muito com o escritor, também produtor cultural, Rogério Generoso, e a gente diz assim, e Rogério repete muito isso, é preciso que os poetas parem de ler tanta poesia e estudem mais. É necessário você estudar o processo poético, o processo de construção da poesia, o processo de construção da prosa, porque é isso que marca, né? O que vai ficar aqui, você ser um acadêmico, são os imortais, imortalidade está na sua obra, e a gente sabe disso. Então, para que essa obra seja imortal, ela precisa ser autêntica, ela precisa ser grandiosa, e quando eu digo grandiosa, não é que ela tem que ser rebuscada, mas ela tem que ter essa qualidade sabe, de particularidade, de fala muito própria daquele escritor, daquela escritora. É isso. Aí é essa história. Veja, você tem algum título que você quer divulgar, que você já publicou, quer falar aqui para o pessoal procurar, quem sabe depois? Tem, porque eu não disponibilizo, né? Eu sou aquela escritora que vou acumulando. Eu sou feito Vital Corrêa de Araújo, que foi o prefaciador do meu primeiro livro, que é o meu livro solo.
Cozendo Palavras Soltas. Vital produz os livros dele, ele guarda os livros dele. E aí eu vou nesse processo. Mas aí eu tenho o blog, aí as pessoas vão encontrar Quer deixar sempre aqui o endereço do blog? Pode deixar. Jaqueline Torres, Depois eu coloco na Jaqueline, legenda aqui. Jaqueline Torres Poesia. Se for colocar Jaqueline Torres Poesia no Google, vai encontrar. Certo. Eu tenho um blog no BOL, eu tenho outro. Eu Quer demoro divulgar um sua rede pouco. social aqui também? Ah, digo sim, me encontra aí, Jaqueline Torres Poesia no meu Instagram, porque aí no meu Instagram aí vai se localizar Jaqueline Torres também, que é o Ótimo, meu ótimo. Facebook, aí vai entrar na minha fanpage, que tem muita coisa minha lá na fanpage. Eu tenho blog, mas eu tenho muita dificuldade com a demanda que eu tenho toda, de movimento de mulheres, a militância política, e academia, e filho, e casa, e uma série de outras coisas eu acabo não tendo É essa, muita coisa, muita coisa. digamos, é até uma disciplina, né, de manter atualizado todas essas redes, esses canais que a gente vai construindo. Mas é isso. E aí eu tô preparando agora um meu livro de contos e que eu vou disponibilizar pela Amazon. Então, logo, logo, aí eu vou estar colocando, quem entrar nos meus perfis, aí Então vai entra estar lá, lá, eu pessoal. vou estar Acompanha lá nas disponibilizando, redes sociais. vou disponibilizar. Estou preparando um livro de poesia e um livro de contos, e vai ser assim, vai ser virtual, então muita gente agora está ligado nos e-books da vida, né? Então, É vai, isso, isso. vai ter a possibilidade de pegar esse livro também assim. Outra coisa, então, essa pergunta foi o que você falou, eu fiquei curioso, tá certo? Eu vou E aí? perguntar aqui, mas se eu estiver falando besteira, você me diz. Tá certo? Diga. Veja, a pessoa é um escritor, aí tem o tema, né, do que a pessoa escreve. É um conto, é alguma coisa, sei lá, um romance, sei lá, um drama, alguma coisa. Eu tô fazendo um paralelo com o que você tá vendo aí com o filme, né? Com Já essas sei. coisas assim. Mas eu sei que no interior tem. Veja só como é que eu sou pobre nessa área. Tem tal de cordel, né? Tem verso, poesia, tem tudo. E aí, como é que você se enquadra aí? Dessa maneira que eu lhe falei aí, você se enquadra em que área É aí? bem interessante, sabe, professor Tiago, porque eu faço poesia, eu faço verso solto, eu não faço rima métrica, né? Assim, eu não Ah, faço poema metrificado, né? Eu não faço, tipo eu não cordel. O tenho cordel é isso, metrificado, né? O cordel é todo metrificado. metrificado, é para você dar a qualidade de cordel, que aqui, Ah, né, eu tenho a minha canequinha, olha aí. presente do meu irmão, ó, exatamente a imagem de um cordel. Eu sou apaixonada pela poesia de cordel, porque aprendi a ler poesia de cordel desde criança. Meu pai é apaixonado por cordel, meu pai faz quadras, minha mãe também faz poesia. E aí não tinha como eu não ser apaixonada por essa literatura, mas eu não enveredo pelos Certo. cordéis, não. A minha poesia, ela não tem verso, assim, não tem rima, ela tem verso, ela não tem rima. E às vezes essa rima aparece de forma tão doida ali no meio, e quando ela aparece, como eu acho que você deve construir aquilo que está te chegando, então eu deixo ela lá Uhum. no meio né? Lá no meio do poema tem suas rimas, mas essa construção poética ela se dá muito com o meu olhar. O poeta realmente escreve, né? O escritor, para aquele que está no seu entorno, mas essa subjetividade na poesia eu vejo como uma provocação de desconstrução daquilo que a gente tem, sabe, de certas normas. Então, tem algumas normas acadêmicas em relação à poesia que eu rompo com esse formato, com essas estruturas. Eu acho que a poesia ela precisa ser poesia, ela não tem obrigatoriedade de seguir nada, a não ser que você entre por aqueles formatos que, de certa forma, digamos que seja engessado no melhor sentido do termo, tá? Certo, Como um certo. soneto, né? Um soneto, Uhum. ele tem um formato. Você não vai fazer um soneto com 4 quartetos, impossível. Ele vai ter que ter 2 quartetos e 2 tercetos. Isso é o formato do soneto. Assim como você vai fazer uma cestilha e ela precisa responder àquelas determinações de cestilha, né, versos alexandrinos, ele precisa responder a isso. E eu sempre digo, todo poeta, ele deve conhecer todas
definições, até teóricas. Não é necessário que ele siga, mas é necessário que ele compreenda. É necessário que se alguém chegar e dizer, mas o que é isso? Aí você vai saber dizer, né? Você pode até não fazê-lo, mas você precisa compreender para dizer. Então é isso. Aí a minha poesia, na minha poesia, eu busco uma subjetividade muito meio assim, fora do, digamos, dos parâmetros normais da poesia. Eu fui recitar, fui convidada para um recital no Instituto Federal certa vez, e aí um amigo meu, que é professor de Libras, ele disse, já que eu preciso ouvir sua poesia, porque sou eu que vou fazer a tradução em Libras. Aí tu recita, aí eu, tá bem, né? Aí eu comecei a recitar, e ele olhou assim para mim e disse, como é que eu vou dizer que a minha voz caminha no fio elétrico e as fumaças dos teus olhos, né, cozinham os meus desejos. Como é que eu vou? Isso, eu não tenho, eu estou criando isso agora, tá? Não tenho esses versos, não. Ah, Porque eu não certo. decoro poesia minha, professor. Eu Ah, tá bom. não decoro, nem um dístico. Eu sou uma pessoa desse jeito. Então, poesia minha, você vai participar de um recital poético. Aí eu estou com minha cola. Eu levo, está no celular, está nos meus livros, está numa folha impresso, mas eu não decoro. Agora, se você me pedir para recitar Augusto dos Anjos, se você pedir para eu recitar Mário Quintana, aí eu vou recitar os poemas deles. Eu decoro dos outros, os meus não, e não vejo necessidade disso. Então, aí ele dizia, e como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dizer isso agora? Diga, aí você se vira, eu não sei como é que você vai dizer. Então, eu penso muito assim, eu vejo muita poesia nessa desconstrução de muito daquilo que a gente tem. Eu não estou desfazendo de quem escreve, que fala dos Uhum, uhum. aljôfares, nas folhas, da rosa, ao entardecer, não. Mas aí eu caminho por outro lado. E aí a minha poesia pega essa subjetividade, e algumas pessoas às vezes me questionam. E as questões sociais, né? Eu sou militante, eu sou uma ativista, eu trago elas para a prosa. Aí a minha prosa, ela traz essas questões sociais, essas questões mais, essa subjetividade humana, sabe? Essa fuga necessária. Eu sou muito, acho que, bem, um tanto sombria quando eu O quê? escrevo. A minha poesia, ela é desse jeito. Então, ela, eu não consigo, eu não tenho o poder de Mayakovsky, sabe, de Mayakovsky, de trazer aquela intensidade toda, né, aquela leitura da realidade histórica e colocar ali no verso. Eu faço isso na prosa. Aí a minha prosa, ela está centrada dentro dessa questão de sertão, de urbanidade, sabe, essa urbanidade atroz, que, sabe, que devora o homem, e essa coisa toda. E aí eu fui toda engendrada dentro das histórias de minha avó paterna, né? Eu tenho que dizer dela, porque eu não a tenho mais, e ela era uma grande contadora de histórias. E aí foi ouvindo as histórias dessa minha avó paterna, das minhas tias-avós, da minha família todinha, que vem lá de dentro da Serra do Ararubá, que vem lá dentro de Alagoinha, desse município lindo, próximo aqui à Pesqueira, né, do estado de Pernambuco. E foi todas essas coisas que foram chegando para mim, e isso fervia de uma forma que eu disse, se eu não pôr isso no papel, eu vou ficar louca. Então, os personagens, eles me atentam como se fosse uns, sabe, encosto, sabe, professor? Que diz, fulano tá com encosto. Eu não sei não, porque eu não sei. Precisa Assim, saber. É um negócio de louco, eles ficam ali do lado, eles remoem, eles e deitam fica, na fica cama, buzinando seu ouvido assim, fica. fica no ouvido, né? Sai. Então, tudo isso, aí eu começo a escrever contos e romances centrados dentro dessa coisa, sabe, de sertão. E aí, olha, para ser mais sertanejo, só se eu comesse terra, porque é um negócio de louco, eu sou apaixonada. Uma vez alguém disse assim, mas você parece... esses escritores são muito cheios de coisa. Eles olham para a caatinga e ficam naquele delírio de beleza. Eu digo, meu Deus, eu só não como mandacaru e faxeiro, porque não tem condições, porque eu amo essa geografia, sabe? Essa biodiversidade nossa. E aí toda essas histórias que chegaram a mim, que minha avó contava, eu digo, isso vai se perder, gente.
eu preciso fazer um registro. E aí foram surgindo os contos. E os contos estão centrados dentro dessa coisa, sabe? Da história do mal-assombro, da Hum. história dos encantados da Serra do Ararubá, de todas essas coisas. Então, toda a minha prosa, ela está intrínseca com essa, sabe, com todas essas histórias. Esse livro de conto que eu estou preparando agora, ele vem trazendo toda essa junção de muitos desses meus contos E vai estar para a lá prova. na Amazon, né? Esse daí que eu fiquei curioso já. Vou Já fiquei disponibilizar, gente. curioso. Vou fazer tanta festa, tá, Maria? Vou colocar em Pronto. todo canto, para Porque todo eu mundo já fiquei altamente assistir. curioso aqui para Ah, conhecer. você vai amar. Agora, só uma última perguntinha antes da gente ir para a pergunta que o pessoal mandou, tá certo? Ah, eu pensei que já estavam saindo as perguntas. Não, isso aqui sou eu, viu? Veja, Ah, eu tá que certo. eu que tô curioso aqui, porque você tá falando aí, eu tô querendo saber, assim, tá entendendo? Diga. É, esse negócio de que para a pessoa ser um bom escritor tem que sofrer naquela área. Por exemplo, eu sou um excelente um escritor de romance, então eu sou um sofredor. Então, se eu sou, sei lá, um escritor de Malhação, por exemplo, ou de essas coisas assim, é porque eu vivo passando por uns apertos assim, algumas coisas assim, dos Malhação, de alguns encostos. Isso é verdade, é porque a pessoa sofre daquilo e quer externalizar e por ela viver aquilo dali com tantos detalhes que ela viveu aquilo dali, ela consegue escrever um livro bem, alguma coisa bem assim. Não, eu acho que não, porque o mundo, né, o universo de criação do escritor, ele se dá, além disso, ele tem as provocações, né? Tem Uhum. aquelas situações, tem aquelas coisas todas que nos provocam. Eu até hoje fico me perguntando de onde veio essa ideia de dizer que sou escritora. Para mim é muito complexo. Mas isso surgiu desde criança, né? Que eu fazia quadrinho e que eu fazia essas coisas todas. Eu não sei precisar quando começou isso, mas é uma provocação e é algo que você vai vivenciando e que você vai trazendo e que você vai juntando a tudo isso essas coisas externas, tá? Aquilo que você vivencia, eu que sou do sertão, eu que nasci em Arco Verde, então todas essas coisas você vai trazendo para aquilo que você está produzindo. Tá certo, tá certo. Vamos lá então. Vamos lá, vamos para as perguntas agora, tá certo? Eu recebi aqui algumas perguntas. A primeira pergunta é a professora Ana Paula. Conhece a professora Ana Paula? Ela é lá do Conheço. Lab Ciências, professora Ana Paula. A professora Ana Paula, ela fez também o nosso primeiro podcast, né? Ana Paula Teixeira Bruno Silva. Ela é da UFRPE, é docente, e ela fez duas perguntas já, tá certo? Foi? Ela disse o seguinte, veja só. Considerando a vivência no programa Multilab, com a participação ativa nos três projetos LabFol, LabCiências e Lab Digital, quais foram as contribuições mais relevantes para a sua vida pessoal e profissional do projeto? Considerando as três vertentes, né? Os três projetos: LabFol, LabCiências e Lab Digital. Porque, pelo que eu percebo, você participa de tudo. Eu, você fazia parte até de festa, de padroeira. Eu acho assim, todas essas linhas de trabalho, de projetos, traz a vivência, principalmente das relações humanas, né, que são construídas. Não tem como você não trazer para si como essas relações elas se dão. E aí você tem que aprender de cada uma dessas coisas. Você tem que aprender do outro lado, da fala daquele outro, da experiência do outro. Então, para mim, é muito importante, cada instante, cada momento desse que eu vivencio, eu que já fiz turismo e que não concluí o curso de turismo, mas todas essas coisas, a gente precisa aprender a, a entender o que aquilo está trazendo para a nossa construção individual, intelectual, então tudo isso.
Então, os 3 projetos, eles me chegam dessa forma, né? Dão esse alicerce de aprendizado, de olhar para o mundo de outra forma, de compreender também todas aquelas pessoas que estão ali, que estão vivenciando a mesma experiência, dessa forma. Veja. Não sei se eu Enil, respondi. pronto. Eu estou Professora, começando. professora Ana Paula, essa foi a resposta dela. Mas respondeu sim, respondeu, a professora compreende. Só fazendo um acréscimo assim, do que você falou, querendo contribuir também, a vida da gente ela não é linear, né? A gente não tem uma vida como a gente imagina. A gente pensa que vai seguir aqui, vai para lá, vai linearmente, a gente vai. Eu não sei nem se essa palavra se aplica, mas a gente sempre faz planos que tudo vai acontecer normalmente. E no final, não é isso que acontece, né? No final, a gente bate, esbarra num negócio, não é a pessoa que vai poder concluir tal parte, não concluiu e tal. Mas, no final, né, tudo que a gente buscou está um pouco na gente, né? Então, eu não sei como é a parte, turismóloga, você tem sim, você só voltou a fazer o TCC. Não é isso que ficou voltando? Então, Sou. você já é, tá certo? Então, eu já considero também você como formado em letras também, tá certo? E muito antes de entrar no FPE, por incrível que pareça. Porque tudo isso que a gente passa, né, vai construindo o que a gente é hoje. É Talvez verdade. se a gente não tivesse as dificuldades que a gente desprezasse o valor que elas têm para a gente. Veja você, estava com uma dificuldade numa disciplina, né? Porque era outro momento na sua vida, como você mesmo falou. Era um momento Sim. totalmente diferente do que você tinha passado antes. E hoje você compreende ele perfeitamente. Então, veja o quão foi enriquecedor, né? De certa forma, essa segunda passagem, né? Então, só continuando aqui. Então, Enildo também, que sabe quem é Enildo? Sei demais, meu amigo Enildo amigo. Eren Marilene Chaves, que também prepara os cards da gente, faz ajuda lá pra caramba lá no Lab Ciências e outras disciplinas também, nos outros projetos. As duas fizeram a mesma pergunta, né? Como é que se deu, o motivo, onde é que foi que aconteceu a escolha, né? O curso de letras, né? Porque ele quer saber o ponto da inflexível. Ah, vou fazer letras. Quando foi que isso aconteceu? 10, 12, 13, 14 anos, na adolescência? Como é que você descobriu essa. Foi muito, muito cedo. Eu fiz magistério. Eu sempre tive assim muita paixão Ah, pela coisa do exercício da sala de aula. peraí, E só uma pausazinha. Você não fez ensino médio, então, você fez magistério. eu fiz magistério. Rapaz, você não Então, tinha falado isso antes. eu fiz ensino médio, depois eu fiz magistério, porque eu Ah, sempre tive muita paixão mesmo pela coisa da docência, sala da de docência, aula, certo. né? Algumas pessoas consideram, eu vejo, sabe, Tiago, que há uma certa, infelizmente, uma coisa desvalorizada em relação à questão de você fazer magistério. Quando você diz assim, eu fiz magistério, aí normalmente o pensamento de algumas pessoas ela talvez não tenha tido competência suficiente para fazer algo mais, sabe? É, Ela fez magistério, foi ser professora. Eu vejo muito isso em relação ao ofício do magistério. É, é uma coisa assim que eu fico, de certa forma, nos entristece, né? Porque é desvalorizado a prática do magistério, o exercício do magistério enquanto pesquisa, enquanto essa pessoa que promove porque ele só media, né, o conhecimento, ele faz a mediação do conhecimento. A gente não tem como, eu não tenho como chegar em alguém e colocar o conhecimento dessa pessoa. Eu posso provocar, e essa pessoa é quem constrói isso. Então, eu sinto muito isso. E aí, esse exercício todo que a gente vai vendo do magistério, do exercício da atividade, ela vai se construindo e você chega a um ponto que
é de uma escolha, é de uma escolha, digamos, eu fui muito questionada quando eu optei pelo magistério, quando eu optei por poesia, quando eu fiz algumas opções de licenciatura em letras, porque é muito desvalorizado, se desvaloriza muito, né? Tudo isso que você, toda essa área é muito desvalorizada no nosso país. Mas foi Mas familiar, foi pessoal externo que na- questionou? não, eu escutei muito, principalmente externo, né? A minha família nunca questionou Ah, muito aquilo certo. que eu fazia opções, não. Mas a gente vê assim muito fora. Muitas pessoas chegam às vezes e dizem assim, poetisa, escritora, sabe? É uma coisa. Eu sempre tive muito apoio da minha família em relação a isso, mas sempre fui muito questionada em relação a outras pessoas a questionarem essa minha mania. Quando eu disse, eu quero ser escritora. Nossa, então nós temos ainda, nós vivemos dentro de uma cultura onde essas coisas não são valorizadas, né? A arte, a cultura, ela não é muito valorizada. Mas a minha família, esse apoio na minha família sempre foi integral, assim, né? Foi muito intenso. Então, são essas coisas, né, que a gente Pelo vai que eu estou verificando percebendo aí, então você era uma excelente aluna no ensino médio, no sempre. magistério e tudo. E aí o É, pessoal, o que é que você vai fazer, né? Deve ser bem isso. Eu tô é. deduzindo, eu não tô. Aí Não, eu vou fazer claro. letras. Aí, rapaz, Não, você vai algumas fazer pessoas disseram, letras. você devia fazer outra coisa, para fazer letras, É, eu tô sabe? Eu entendendo. escutei muito isso, para fazer letras, a professora. Então, tem muito dessa coisa, né? E ela se dá por conta dessa desvalorização mesmo, de uma cultura, né? De uma estrutura que nós temos. É. Essa estrutura presente no nosso país, de desvalorização do saber, da pesquisa, da ciência, que faz com que, quando você diz, eu sou professora, alguém olha assim. Eu tive muito isso. Às vezes eu chegava e a pessoa, tu está fazendo o quê? O magistério. Aí olhava como se, coitada, certamente ela está fazendo magistério, porque ela não teve competência para fazer outra coisa. Quando eu Eita. disse que a minha opção era letras, então eu persegui algumas pessoas olhar e dizer, pensava, claro, né? Mas letras, você podia estar fazendo engenharia, fazer. Então, É. infelizmente, nós vivemos ainda dentro de uma cultura onde essas opções, o magistério ainda é visto como, você não teve competências para fazer engenharia, e você foi fazer magistério. Né? Você não teve competências para fazer isso, aí você optou por fazer letras. Eu digo, eu preciso fazer aquilo onde eu me encontro, né? Eu vou fazer magistério porque é alguma coisa, o exercício do magistério é fantástico. O exercício do magistério é fantástico. Letras é um curso maravilhoso. Então, é por aí. Olha, aí Enildo ainda continua aqui fazendo outra pergunta, tá? Então, Enildo perguntou o seguinte, né? Quando surgiu o interesse pela poesia e o que ela representa Não. para você? É uma pergunta muito profunda. O que ela representa a poesia? E quando surgiu essa paixão? Se agora você. É porque você não gosta Eu até tenho esse. Eu também tenho isso, me perdoe, tá? De separar poetisa, né? De escritora, né? Mas não existe essa separação. Mas entenda aqui o que ele está dizendo. Quando é que surgiu e o que representa para você isso daí? Na verdade, tem essa distinção, né, professor? Tanto é que tem gente que diz assim, eu sou escritora e poetisa. Aí eu sempre me questionei, ué, então, alguém diz assim, Jaqueline, é escritora e poetisa. Normalmente se apresenta a gente dessa forma. Fulano, e quem que é poeta não escreve? É, Mas, infelizmente, nós temos essa definição, né? é, Normalmente, que eu estou em um lugar, as pessoas apresentam assim, Jaqueline, que é poetisa e escritora. Então, quando você faz prosa e você faz poesia, aí você é escritor porque faz prosa, né? Escritora porque faz prosa, e você é poeta porque faz poesia. Então, nós temos muito essa definição. Então, toda a minha vida foi com essa relação com os livros. E assim eu também faço na minha casa, né? Fiz o máximo para que meus filhos tivessem essa relação com poesia, com a prosa. Nós precisamos oferecer. Às vezes não fica no momento, mas depois essas coisas chegam. Aquela pessoa que, mas eu dou o livro para o meu filho, ele não lê e tal, mas um dia isso vai acontecer. Então, eu tive essa possibilidade, meu pai sempre teve muito livro,
ele trabalha fazendo chaves e tudo, mas sempre foi uma pessoa que só teve o primário, que era aplicado na zona rural e tudo, meu pai e minha mãe, mas sempre me proporcionaram esse acesso ao livro e esse acesso ao cordel, aos folhetos de cordel. Minha infância toda foi povoada de folhetos de cordel, né, de poesia. Eu não falava de um livro para que meu pai não conseguisse o livro e não trouxesse o livro. Então, são relações muito importantes que são construídas. Fiz de tudo também para que isso acontecesse com os meus filhos. E sempre digo, hoje nós temos outros canais para você trabalhar com poesia, e digo para eles, não é necessário para que você leia literatura, você esteja com o livro na mão, você pode fazer pela internet, pelos e-books da vida, pelos Uhum. todos os canais que a gente tem. Então, são coisas assim que eu acho muito importante, de provocar, né? E que eu me provoco também a cada dia nessa vivência, nessa relação com a arte. Agora, geralmente, quando tem um poeta, tem um músico. Tem alguém que é músico na sua família? Na Ou minha não? família, não, mas tem um pessoal todo assim que toca instrumentos. Eu toco violão, eu toco Ah, então, pandeiro. Aí eu então, estudava música, né? então ótimo, excelente. Eu estou falando com você aqui do meu lado está a minha timba, e eu tenho Ah, panderola, e eu tenho muitos instrumentos. A minha casa é cheia de instrumentos. Meu pai me colocou para aprender violão quando eu era muito nova, já comecei a estudar violão. Agora eu não sou nem uma exímia não, certo, certo, violonista, certo. mas assim, eu tenho meu violão, a minha casa tem 2 violões, tem timba, tem vários instrumentos. É Então, porque assim, eu sempre sou uma muito coisa ligada puxa a nisso. outra, né? E na hora da declamação, não sei como é a declamação que fala, tem alguém, né, fazendo, sei lá, É verdade. um acompanhamento, né? Pronto, Jaqueline. São essas as perguntas, tá? A gente está chegando aqui ao final. É, você tem alguma coisa, alguma consideração, alguma coisa? A gente já está bastante tempo aqui conversando, né? Faz mais de uma hora. É. Conversa Eu muito acho, boa que eu nem percebi que quanto eu tempo acho que já está passando. as nossas considerações, professor Tiago, eu acho que, primeiramente, nós precisamos, enquanto educadores e da área da educação, sermos provocadores da arte, da literatura na vida daquelas pessoas que vão passando pela nossa vida. Então, eu acho que nós temos essa responsabilidade. Você trazer um verso que te pegue, sabe? Que atinja lá dentro do teu coraçãozinho, sabe? Da tua alma, porque tem aquela coisa que pega, tem aquele verso, tem aquele conto, tem aquela história, tem aquela coisa que nós precisamos ressignificar essas relações nossas com o livro, com a literatura, com a poesia. Isso eu acho que e principalmente eu sou educadora e sou da área de letras, então eu preciso fazer com que esses educandos que vão passando, a partir da minha experiência, do meu exercício com a literatura, eles também sejam tocados. Porque muitas vezes essas pessoas não têm exercício de leitura, não têm amor por poesia, nem por prosa, nem nada, porque muitas vezes não foram tocados. E eu acho muito estranho quando eu vejo professores de língua portuguesa que não leem poesia, que não leem prosa, que não têm essa relação com o livro. E tá cheio, gente. Tem muita gente. Eu estou falando da minha área, né? Não, Eu não sei certo, das certo, com outras áreas. certeza. Então, eu estou falando da minha sala. Então, dentro da área de letras, eu percebo muitos professores que não leem literatura, exceto aquela que o exercício exige, o exercício da docência. E é preciso que a gente se abra para isso. Porque você se abrir para a arte literária, para a poesia e para a prosa, é uma coisa tão, sabe, fantástica, que ele vira pelo avesso. É impossível que alguém que lê poesia, que lê prosa, ele vá para uma sala de aula e ele conduza uma aula da mesma forma. Impossível. Você tem um outro olhar para o mundo. Então, eu acho que nós precisamos mais desse exercício de leitura, nós precisamos mais da poesia na nossa vida, se identifique. A poesia hoje ela fala de tantas maneiras, né? Se eu não gosto do soneto, mas eu tenho aquela poesia que é dita, que é declamada na rua, que ela é declamada na porta da empresa, na praça. Se a gente não gosta de poesia, tem a prosa. Então, eu acho que a gente precisa
ressignificar, principalmente quando nós somos educadores. Essa prática docente, quem é da área de letras, precisa caminhar por esses caminhos. A gente precisa tocar nas pessoas, as pessoas precisam se sentirem, né, dentro dessa coisa. A literatura tem esse poder, né, é impossível você não se ressignificar a partir desses exercícios de leitura, dessa relação com o livro mesmo. Então, o que é que você deixa assim para quem vai se formar como professor? É que leia, né? Leia e incentive a leitura. Leia, se descubra. A gente sabe, são tantos gêneros, são tantas coisas boas. Gente, é muita coisa, é muita poesia. Ah, mas eu não gosto de soneto. Gente, não só tem soneto, tem muita coisa, né, professor? Exato, tem tanta coisa. Então, você se identifique com alguma coisa. E aí você mergulha. Essa subjetividade da poesia, ela é fantástica. E essa subjetividade, ela não só está na poesia, ela está na prosa também. Isso. Então, é preciso isso. O mundo ele é muito pesado, e se você não trouxer a arte, e a arte literária, fica difícil você carregá-lo. Mas aí quando você traz, sabe, então você ressignifica toda essa sua relação com o seu entorno, e isso é fantástico. E para quem é do magistério, para quem é professor, não importa que sua área seja exatas, eu acho que você tem como você trazer poesia também para a sua vida e também dar um ressignificado nisso tudo. Dá. Nós precisamos de um mundo mais bonito, não é, professor Tiago? Isso. Precisa disso. E agora eu vou pedir só para você deixar um recadinho, uma dica, alguma coisa assim, para quem sonha em fazer letras, tá certo? Que vai passar pelo que você passou. O que é que você diz assim, um conselhozinho bem rapidinho, só para a gente... Porque eu tenho certeza que o que você falou hoje inspirou... Quem assistiu esse podcast já inspirou várias pessoas, tá certo? Sua história já inspirou muita gente. Agora eu queria que você desse aquele pulinho do gato. Ó, minha gente, quem for fazer letra, atento para isso aqui, eu faço isso daqui. Diga aí. Façam. Quem for fazer letra, eu acho que quem quiser fazer uma graduação, opte por fazer letras. Não é porque a minha área não, mas aqui é fantástico, né? Você trabalhar com a palavra, a palavra tem o poder de construir uma constituição, de modificar tudo. Ela tem de fazer você se apaixonar, você ficar doido, essa coisa toda. E isso é muito importante para a gente. Então, é preciso a gente ressignificar a nossa vida. É sempre um momento de ressignificação. E a letras tem essa possibilidade, né? Eu acho, professor Tiago, que a gente precisa poemizar a nossa vida mais. Nós temos uma vida muito dura, né? A gente não é necessário que você seja apaixonado por livros e que se meta a ler todos né, os grandes cânones da literatura, mas é preciso que a gente ressignifique a nossa vida nesse sentido, de se descobrir e de perceber a importância que nós precisamos dar para ela nas opções que nós fizemos. Então, letras, eu acho que a minha paixão pela palavra, né? A palavra move tudo, a palavra constitui, faz as constituições, aquilo que gera e que ordena os países, constrói a obra literária. É preciso você se identificar em todas essas coisas e trazer sempre. Eu acho que você tem sempre a forma, não é necessário que você seja apaixonado por Camões, por Fernando Pessoa, seja apaixonado por Clarice, mas é necessário que a gente possa trazer esse pouco de beleza, de pausa para a nossa vida, a gente se identifique com aquilo. Enquanto educadores, nós precisamos, não importa a sua área pode até ser exatas, mas poemize a sua área de exatas, torne ela bela. Eu acho que esse é o exercício, nós, enquanto educadores, né, eu sou professora já, e é preciso que a gente faça esse exercício permanente de contato, principalmente com a leitura, porque em algum momento a gente se encontra nela, né? Então, esse exercício de leitura, esse exercício de descoberta do belo, através, eu estou falando da arte literária, porque essa é a minha praia, né? Mas certo, aí a gente tem sempre um jeito de se descobrir, tornar a vida mais bonita. Tá bom. Muito obrigado. Eu vou já lhe chamar professora Jaqueline, tá certo? Porque de fato é.
Muito obrigado por ter aceito o convite, tá certo? Eu me sinto honrado, como eu estou lhe dizendo. Eu não esperava que ia ver essa bagagem toda. Eu procurei o seu, como eu disse para você, o seu currículo tal, mas ficou difícil de encontrar devido ao Eu tenho homônimo blogs, parecido. eu tenho blogs, quem quiser depois encontrar, tem Tá. Jaqueline Torres, né, no Isso, Zip, se colocar lá Jaqueline Torres Poesia, vão encontrar os meus blogs, e que já pronto. tem muita coisa minha, mas para mim foi uma honra, professor Tiago, abrir espaço para a gente discutir, para a gente falar sobre todas essas coisas, né? A gente E eu falou tenho do certeza para a grupo. gente falar muito mais, tá certo? Mas aí o tempo também é um Exato. limitante, tá certo? Eu agradeço. Pessoal, a gente teve aqui, né, a professora, escritora, eu vou botar assim, completa, escritora e poetisa e monitora também do projeto Multilab lá da UFRPE, tá certo? Eu agradeço a presença, foi um excelente podcast, tá certo? E é isso, pessoal. A gente se vê mais aí nos outros podcasts e até a próxima. Quem quiser, tá, conhecer mais do trabalho do Multilab, siga a gente nas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo aqui embaixo em algum momento agora, tá certo? Tem os outros podcasts, vou deixar o card aqui em cima. Nos sigam, compartilhe, divulgue o nosso trabalho, tá certo? Se você quiser participar, ainda há tempo, tá certo? Tá lá as oficinas, tudo no nosso canal no YouTube. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, Jaqueline. Até logo, professor. Obrigada.